atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz, número 16 do ano de 2023. Participarão eu, Valmir Lima, André Reis, Edgar Tão e Gilberto Silva nos trabalhos técnicos. Agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos, também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. E em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema A Procura de Deus, artigo extraído do site Momento Espírita, da Federação Espírita do Estado do Paraná. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro segundo do Livro dos Espíritos, o capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal, item 1, Prelúdio do Retorno, questões de 333 a 335. No Momento Evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição número 81, intitulada A Candeia Viva. E no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, continuamos a utilizar o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do espírito Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Nós estamos neste livro, no capítulo 9, em Espiritismo, no item 9.1, Questões Atuais. Agradecemos a sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. Em nosso quadro O Editorial, extraído do site Momento Espírita da Federação Espírita do Estado do Paraná, hoje o tema é A Procura de Deus. Uma velha narrativa indígena fala de um homem que, certo dia, sentiu uma grande necessidade de Deus.
Então, dentro de sua alma, sussurrou: Deus, fale comigo. Preciso imensamente ouvir sua voz. No mesmo instante, o galho próximo, o canto de um rouxinol encheu a natureza. O homem não se apercebeu da beleza do canto, nem da mensagem que vinha na musicalidade e repetiu: Deus, fale comigo. Nesse instante, a natureza modificou sua feição e um trovão ecoou nos céus. Ainda assim, o homem foi incapaz de ouvir. Olhou em volta e disse: Deus, deixe-me vê-lo. E uma estrela brilhou no céu. Logo mais, milhões de pequenas lanternas brilharam por todo o manto da noite. A lua se desfez em luz de prata e se espelhou nas águas do lago. Mas o homem não notou. Agora, quase desesperado, começou a falar mais alto: Deus, mostre-me um milagre. E uma criança nasceu. Contudo, o homem não sentiu o pulsar da vida no novo ser que surgia esperançoso. O homem começou a chorar e disse: Deus, sinto-me tão só. Toque-me e deixe-me sentir que você está comigo. E uma borboleta pousou suavemente em seu ombro, abrindo e fechando as asas multicoloridas. O homem levantou o ombro e a espantou. O estudo da natureza nos mostra, em todos os lugares, a ação de uma vontade oculta. Por toda parte, a matéria obedece a uma força que a domina, organiza e dirige. O espetáculo da natureza, o aspecto dos céus, das montanhas, dos mares, apresentam ao nosso espírito a ideia de uma inteligência oculta no universo. Em cada um de nós existem fontes de onde podem brotar ondas de vida e de amor, virtudes, potências inumeráveis. É aí, nesse santuário íntimo, que se pode procurar Deus. Deus está em nós. As almas refletem Deus, como as gotas do orvalho da manhã refletem os raios do sol. Cada um deles segundo o seu próprio brilho e o grau de pureza. É dentro de si mesmos que todos os homens de gênio, os grandes missionários e os profetas, conheceram Deus e suas leis e as revelaram aos povos da terra. É consolador poder caminhar na vida com a fronte levantada para os céus, sabendo que, mesmo nas tempestades, no meio das mais cruéis provas, no fundo dos cárceres, como à beira dos abismos, uma providência, uma lei divina paira sobre nós. Um Pai que observa os nossos atos e que, de nossas lutas, de nossas lágrimas, faz sair a nossa própria glória e a nossa felicidade. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. E agora, dando continuidade aos nossos estudos, nós vamos para o nosso quadro Estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal. Item 1, Prelúdio do Retorno. A questão proposta hoje é de número 333
até a de número 335A. A primeira questão, 333, será endereçada ao nosso companheiro André. E Kardec questiona assim: se um espírito se sentisse bastante feliz, numa condição mediana, entre os espíritos errantes, e não tivesse a ambição de se elevar, poderia prolongar indefinidamente esse estado? Espírito Verdade responde: não indefinidamente. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de avançar. Todos devem elevar-se, pois esse é o destino de todos. Sabemos que o progresso é lei divina, então, indefinidamente não é uma palavra, né, cabível, como o Espírito Verdade nos conta. Claro que nós, como espíritos imperfeitos, muitas vezes recalcitrantes, né, erramos no mesmo ponto, muitas vezes estacionamos na nossa jornada pela nossa incúria, né, pela nossa revolta, entendendo que não é nosso a herança que recebemos, né? Mas dia chegará que nós vamos entender que nós somos herdeiros de nós mesmos, do bem e do mal, do positivo e do negativo, das boas construções sólidas, embasadas e daquelas que vão ruir, né? Então, não há como eu ficar na erraticidade eternamente, indefinidamente, sem progredir, né? E nós entendemos, pelos estudos de Kardec, que esse crescimento, essa elevação se dá na carne, quando encarnamos, né? Estamos aqui espiando ou provando, e é aí que nós damos um passo de maior qualidade no futuro da nossa elevação, né? É o trabalho que nós temos que realizar, lembrando sempre que somos espíritos imortais em processo de desenvolvimento. E quanto mais nos apressarmos, quanto mais nos fizermos, né, valer do caminho de Jesus, mais rápido estaremos em condições melhores e aí poderemos galgar a mundos melhores também, né? Então, temos que reencarnar, isso é um fato. Não há como nós ficarmos para sempre na erraticidade, assim como espíritos imperfeitos que somos. Claro, espíritos da envergadura de Jesus não tinha necessidade de encarnar, mas ele quis vir aqui dar o seu contributo, dar uma demonstração de que o Pai nos ofereceu a ele para ele nos mostrar o caminho e nos direcionar ao Pai. É isso que ele fez. Não havia essa necessidade para ele. Para nós ainda é necessário as encarnações sucessivas por muito tempo ainda. Muito bem. Obrigado, André, pelos comentários. Vamos agora para a questão de número 334, onde Kardec questiona da seguinte forma: a união da alma com este ou aquele corpo está predestinada? Ou no último momento é que se faz a escolha? Edgar. Bem, a resposta dada aqui pelos espíritos reveladores é a seguinte: o espírito é sempre designado com antecedência. Escolhendo a prova que deseja sofrer, o espírito pede para se encarnar. Deus, que tudo sabe e tudo vê, sabe e vê com antecedência que tal alma se unirá a tal corpo. Bem, nós identificamos aqui nessa pergunta de Kardec uma interessante... Aliás, eu gostaria de destacar duas considerações na elaboração da pergunta de Kardec que nos chamam a atenção. A primeira é a ideia mesmo da união da alma com o corpo. Kardec questiona se essa união, se essa potencial união está predestinada, essa é uma questão, ou se essa escolha se faz no último momento. A ideia, amigos e amigas que nos ouvem, que nos assistem, a ideia de que um espírito se ligaria a um corpo. Lembremos que, conforme as orientações dos espíritos, o momento da ligação do espírito desencarnado se dá no momento da fecundação, quando
naturalmente, os dois gametas masculino e feminino se unem formando o zigoto, e a partir desse momento o desenvolvimento embrionário começa a ocorrer e já há ali um espírito ligado a esse embrião, portanto, que se formará. Parece, então, que o questionamento é bastante interessante, porque a ideia de uma alma ligada a um corpo num último momento parece algo estranho, parece algo demasiadamente improvisado, algo assim sem qualquer cuidado especial. E, na verdade, não se dá assim, né? Vejamos que a resposta já vai asseverar que o espírito é designado com antecedência, até porque nós já sabemos que o espírito necessita experimentar determinadas vivências, determinadas experiências que só lhe serão mais facilmente facultadas a depender exatamente do núcleo reencarnatório em que ele nasce, na família e em determinadas outras circunstâncias naturalmente. E aqui também é uma observação importante, afirmando que o espírito escolhe a prova que deseja sofrer. Lembramos aqui a questão 258, que nós já estudamos em programas passados, onde Kardec pergunta se o espírito, antes de reencarnar, ele tem consciência e escolhe as provas que haverá de experimentar uma vez encarnado. E os espíritos respondem a Kardec que sim, que ele escolhe o gênero de provas, portanto, um conjunto genérico de provas que lhe são necessárias, porque é daí que, naturalmente, o próprio espírito exerce o seu livre-arbítrio. Não vemos aí, portanto, uma influência, eu diria, fatalista ou determinista, a depender de inúmeras circunstâncias. Não obstante, nós entendemos também que Deus exerce a sua vontade nas ocorrências reencarnatórias, desencarnatórias e vivenciais também, evidentemente. Portanto, é justo considerar que todo o processo reencarnatório se dá efetivamente com o necessário cuidado por parte daqueles espíritos que tutelam, que assessoram esse espírito reencarnante, portanto. Valmir, obrigado. Edgar, interessante que me ocorreu aqui. Eu creio, né, que, apesar da competência, a grandeza intelectual e moral de Kardec, ele não deixou de observar algumas crenças da época. Porque ainda nos dias de hoje, se tem em voga em algumas crenças que a alma ou o espírito só se une ao corpo no momento do nascimento, né? Chegam até dizer que durante a gestação, né, que antecede ao nascimento, no ventre materno, ainda não tem uma alma destinada àquele corpo. Né? Aliás, também se assevera, desculpa te interromper, Valmir, Não, que a alma é criada, né? Que a alma é criada no momento da concepção, né? Ou inclusive do próprio nascimento. Exatamente. Então, se nós observarmos na entrelinha, né? Assim, nas entrelinhas, a forma como Kardec questiona, nós vamos despertar para essa realidade. Porque o questionamento de Kardec, com certeza, ele não é desprovido de uma crença em voga, né, que existia. Então, aqui, esse questionamento de uma inteligência tremenda derruba, né, toda e qualquer ideia dentro desta premissa, de que a alma é criada no momento do nascimento, que durante a gestação não existe uma alma ou espírito, e assim por diante. Tanto é que isso, conforme vamos interpretando bem, tira, ou melhor, coloca uma responsabilidade muito maior na gestante, dos pais, né? Por ocasião, por exemplo, do aborto.
Então, me perdoa aí a intromissão, mas me despertou, né? Conforme a gente observa o questionamento, ele é extremamente profundo, né? Se nós não nos atermos a esses detalhes, poderemos ainda ocorrer o mesmo erro de uma crença que ainda existe na atualidade, né? Sem dúvida. Muito São bem. oportunas as suas considerações. Muito bem. Faremos uma breve pausa e logo, logo retornaremos e daremos continuidade aos nossos estudos do Livro dos Espíritos. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Retornando agora ao estudo do Livro dos Espíritos, vamos para a questão 335 e questão 335A. Na questão 335, Kardec questiona: o espírito tem o direito de escolher o corpo ou somente o gênero de vida que lhe deve servir de prova? André. E os espíritos respondem: ele pode escolher também o corpo, porque as imperfeições do corpo são provas que o ajudam no seu adiantamento, se ele vencer os obstáculos encontrados. Mas a escolha nem sempre depende dele, que pode pedi-la, né? Então, podemos pedir o que nós bem entendermos, né? Agora, se vamos ser atendidos, aí é uma outra situação, porque vai justamente do que nós necessitamos e do que nós somos capazes de fazer, porque os espíritos, os arquitetos, engenheiros espirituais que trabalham no programa reencarnatório, eles estudam tudo que nós já conseguimos avançar, e é um trabalho para que nós vençamos as nossas imperfeições. Nós não estamos aqui para sairmos derrotados, para perdermos mais uma encarnação, para cometermos erros e desatinos. Não, as situações existem justamente para nós ultrapassarmos, e nós somos capazes de fazer isso. Muitas vezes nos esquecemos da nossa verdadeira realidade de espíritos e partimos mais para a materialidade, aí perdemos uma série de conceitos e fatos e enfiamos os pés pelas mãos. Mas nós podemos, nessa escolha, ter os pedidos atendidos, como não ter, porque nós não sabemos exatamente o que escolher. Que corpo nós escolheríamos? Será que um corpo deficiente, com doenças, com problemas, ou um corpo perfeito, né? Para ser exemplo de corpo para alguém? Isso não seria uma vaidade, um orgulho? Quantos não se perdem com a beleza física, que é uma prova, é uma expiação? Então, muitos dos missionários, a grande maioria dos missionários que reencarnaram, sempre vieram em corpos franzinos, em corpos, né, depauperados, com uma série de situações, justamente para não ter a evidência física material e poder realizar o seu trabalho, né? Então,
essa escolha vai muito de acordo com o que nós já conquistamos no processo evolutivo, né? Como Edgar respondeu na outra questão, a variação é ao infinito. Cada um de nós está num estágio evolutivo, mesmo estando todos, né, aqui encarnados no planeta Terra, espíritos imperfeitos. Mesmo estando na mesma classe, na mesma sala de aula, uns estão mais à frente dos outros. É assim que acontece. Tanto que nós não conhecemos e nem percebemos e nem entendemos da mesma forma. Cada um de nós entende de uma maneira própria, de acordo com aquela construção que nós já realizamos em nós, quer seja intelectual, moral e espiritual, né? Então, nem todos de nós vamos poder escolher. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero. Esse querer precisa ter uma balança, uma dosagem. E é isso que a espiritualidade vai fazer, vai entender e vai nos sugerir aquilo que nos é melhor, né? Então, poder nós podemos, mas seremos atendidos? Aí é uma outra situação, é uma outra distância, que será elaborado de acordo para a nossa construção evolutiva, para vencermos a nós mesmos, as nossas imperfeições. Muito bem, André, obrigado pelas suas observações. Vamos agora para o complemento da questão 335, a questão 335A, onde Kardec continua questionando: pode o espírito, no último momento, recusar o corpo escolhido? Edgar. A resposta dada a essa questão é a que se segue aqui. Se o recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tivesse tentado nenhuma prova. Bom, nós estamos desenvolvendo aqui, amigos e amigas, uma ideia em torno dos princípios gerais que a reencarnação acaba por oferecer ante a oportunidade vivencial para o espírito reencarnante. Naturalmente, nós não ignoramos as oportunidades concedidas pelo alto que acabam por favorecer que determinadas circunstâncias se viabilizem para que o espírito, portanto, uma vez encarnado, consiga e possa viver de tal modo que ele próprio progrida, porque, essencialmente, o objetivo maior da reencarnação é o progresso espiritual. O progresso espiritual se dará em inúmeras frentes melhor dizendo, que nós vamos aos poucos experimentando. Aos aspectos intelectivos, aos aspectos morais, aos aspectos afetivos, aos aspectos materiais e assim por diante. Então vejamos, ora, se os espíritos acabaram de informar, conforme nós trouxemos aqui nas perguntas anteriores, se os espíritos disseram que a escolha das provas, do gênero das provas, mais ou menos sabidas e especificadas, deverá ser feita pelo espírito reencarnante, ele, portanto, sabe, e também há aí toda uma espécie, vamos dizer assim, de assistência que lhe fortalece o ânimo, que lhe motiva, inspira a reencarnação, que lhe estimula as oportunidades e assim por diante. Mas o espírito, de uma forma geral, se ele pede determinado gênero de provas, se ele pede determinada oportunidade de reencarnar, ora, qualquer retrocesso nesse sentido implicaria em sofrimento. Sobretudo porque nós sabemos por outras questões e literatura espírita, sobretudo, inclusive, na obra de André Luiz, que o espírito que desiste de determinado processo reencarnatório,
ele naturalmente, e em muitos abortos espontâneos, há esse movimento oculto que nós não sabemos, mas existem circunstâncias em que isso acaba por acontecer, realmente. Todavia, o sofrimento de fato desencadeado é algo que o espírito haverá de experimentar. Então, é claro, na oportunidade reencarnatória, todos desejam, por força da lei, por força das circunstâncias e por força também, eu diria, do impeditivo de ajustamento, reparação e aprendizado do espírito, reencarnar de fato. Mais uma vez, se o espírito recusa essas circunstâncias e oportunidades ali no último instante, quando será que se encontrarão as circunstâncias favorecedoras para que esse espírito possa novamente oportunizar-se a uma nova existência terrena? Cabe aqui a pergunta, né? Valmir, André Reis, amigos e amigas que nos ouvem e que nos assistem. Muito bem, Edgar, muito obrigado pelas considerações, muito obrigado, André Reis. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Vamos então dar continuidade aos nossos estudos. Vamos agora para o nosso Momento Evangélico. No nosso Momento Evangélico, nós estamos na lição de número 81 do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, sob a orientação do Espírito Emmanuel. E a lição de hoje tem como título A Candeia Viva e um registro de Mateus, do apóstolo Mateus, capítulo 5, versículo 15, onde registra-se assim palavras de Jesus. Ninguém acende a candeia e a coloca debaixo da mesa, mas no velador, e assim alumia a todos os que estão na casa. Muitos aprendizes interpretaram semelhantes palavras do Mestre como apelo à pregação sistemática e desvairaram-se através de veementes discursos em toda parte. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos, através de propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. Em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra, é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem o amparo irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós, aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é a candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes.
Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito, provisoriamente encarnado no círculo humano, goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis, mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo da tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Companheiro André Reis e Edgar, belíssima mensagem, interessante a profundidade de um raciocínio de um espírito da envergadura de Emmanuel, né? Como nós interpretamos certas coisas, às vezes ficam muito distantes da realidade. Por isso, a gente precisa estudar bastante, refletir bastante, para poder, dentro das nossas possibilidades, compreender de uma maneira mais justa, mais enobrecida, com uma abertura mental que reflita uma condição mais abrangente, não limitadora. Eu gostaria que o André Reis fizesse uma observação, porque aqui a questão vai muito além, né, da questão da pregação, mas sim de consumir-se em exemplo para todos aqueles que possam nos ouvir ou se exemplificar em nossa conduta, não é mesmo, André? Exatamente. É a questão do compromisso. Porque fazer o bem dá trabalho. Você sair do seu lar, ir até um determinado local para realizar alguma atividade, dá trabalho, custa seu tempo, custa dinheiro, custa uma série de coisas. É muito mais fácil ficar em casa sentado assistindo televisão. Agora, e o ganho? Né? Porque nós olhamos nessa questão desse combustível da candeia, que a vida vai passando e nós vamos nos desgastando, mas e o que nós estamos ganhando espiritualmente falando? O que nós estamos ganhando com o estudo que nós fazemos, melhorando o nosso intelecto, nossa capacidade de entendimento? Por exemplo, quando vamos fazer alguma exposição, né, que somos convidados, nós vamos dar aquilo que nós temos, nada além disso. Mesmo que seja pouco, né? Eu tenho muito pouco para doar, mas se alguém me pede, eu dou, dentro daquelas minhas condições. Então, ali eu estou fazendo um esforço, né, para poder ajudar aquele que necessita mais ainda do que eu, que é essa ideia de compartilhamento daquilo que você já tem, né? E não esconder, e não fingir que não sabe, e sim estar sempre se colocando à disposição do outro, naquilo que ele necessita, naquilo que ele precisa, das nossas forças, da nossa ideia, da nossa palavra, enfim, de tudo, né? Então, esse sacrifício vai nos consumir o tempo, vai nos consumir energia, mas nós vamos ganhar em possibilidades e potencialidades espirituais, morais, intelectuais. Então, há um ganho aí também, né? Então, aquele que acende uma vela é o primeiro a se iluminar. Nós não precisamos, como diz o texto, né, corromper consciências, obrigar, forçar, não. Como o Valmir falou, através do nosso exemplo, né, como nós fazemos, como nós atuamos diante da vida, diante de todos, que o lar é a primeira escola, é onde nós começamos a praticar a caridade, aprender a conviver com divergências e diferenças de gostos e vontades. Então, a partir daí, nós vamos buscando maiores aprendizados, agregar conhecimento, ideias, enfim, há uma série de atividades que depende desse compromisso
que nós devemos assumir com Jesus. É um compromisso com Jesus, para que nós possamos trabalhar a nossa evolução. Muito bem, obrigado, André. Edgar, fazer uma observação aí contigo, para que possamos refletir também, sem induzi-lo. Mas essa observação aqui de Emmanuel, muitos aprendizes interpretaram semelhantes palavras com apelo à pregação. Tá, ele aí já observa que há uma tendência nossa a dizer, falar, propagar, mas às vezes sem as devidas observações em que condições estamos. A falta do olhar introspectivo para a nossa verdadeira realidade. Então, observando as colocações de André e as orientações de Emmanuel, como o nosso orgulho e o nosso egoísmo, toda a nossa visão, e nós construímos uma estrutura, vamos assim dizendo, egóica ou personalística, que muitas vezes impede essas análises. Olha, aqui no caso, como é importante abrir a mente, para temas tão edificantes, tão positivos quanto a doutrina espírita nos oferece, não é mesmo? Valmir, são considerações muito apropriadas, e eu gostaria de destacar o versículo seguinte a este, de número 15, encontrado no Sermão do Monte. O Sermão do Monte está no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. E aqui, na lição estudada, esse versículo 15 trata, portanto, de levar a luz ao velador para que tudo se ilumine. Então, a imagem é muito simbólica e muito representativa. No versículo seguinte, Jesus vai dizer: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, Valmir, veja que a recomendação e conclusão dessa lição por parte de Jesus é para que essa luz se transforme em capacidade de iluminação através das boas obras. Portanto, espera-se que a capacidade de iluminar seja, antes de tudo, potencializada pela capacidade de realizar. Nesse caso, portanto, a realização se dá por força do bem que se pode fazer, mas, sobretudo, para glorificar a Deus. Então, a recomendação de Jesus é muito relevante e significativa. Se você é amigo e amiga que nos assiste, se você tem condições de realizar algo, e eu quero ressaltar que você tem, porque todos nós armazenamos recursos e possibilidades das mais significativas, mas se você tem as possibilidades de fazer, faça. Qualquer que seja a sua realização, faça. Porque ainda que ela seja mínima, ainda que ela seja circunscrita, há recursos, às vezes, assim, vamos dizer, tão bruxuleantes quanto a chama da luz que sai de nós. Ainda assim, alguém se beneficiará com as possibilidades do bem que você já pode realizar, portanto, glorificando a Deus que está no céu, conforme a orientação de Jesus aqui. Valmir, André Reis, amigos e amigas. Obrigado, Edgar, obrigado, André, pelas considerações. Verdade e luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente.
Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Vamos agora para o nosso quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, do nosso programa de número 16. O livro que estamos utilizando é a Atualidade do Pensamento Espírita, pelo Espírito de Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco. O item do estudo nosso hoje está no capítulo 9, que trata do item 9.3, obsessão e desobsessão. Divaldo Pereira Franco questiona: será desaconselhável a presença do obsediado em reunião de tratamento específico, desobsessão, sobretudo quando seu caso estiver em apreciação? Viana de Carvalho, então, responde: incontestavelmente, para que se realize o tratamento das obsessões, não se torna condição essencial a presença do paciente. Essa deve ser evitada em razão do seu próprio estado de desequilíbrio psíquico e emocional. A comunicação do perseguidor é sempre muito constrangedora e poderá provocar no enfermo uma soma de sofrimento e preocupação desnecessária. Ademais, por astúcia, o comunicante poderá ameaçar o doente, produzindo nele, por exemplo, depressão, receio, ou ainda sugestioná-lo de forma que os vínculos prossigam, estabelecendo mais fácil identificação entre ambos. Onde se encontre o paciente, os recursos de ajuda poderão ser-lhe direcionados. O ideal será que o necessitado venha à primeira parte da reunião, a fim de participar dos estudos preparatórios, recebendo passe e sendo retirado depois, quando for iniciar a experiência prática, a de terapia com os desencarnados, retornando ao lar, onde deverá ficar em preces, se tiver possibilidade de fazê-las, ou noutro cômodo da instituição, em atitude de concentração. Bom, capítulo extremamente sugestivo, que trata das questões obsessivas, né? E dentro do ensino espírita, nós sabemos que, pelas devidas, as diversas experiências encarnatórias que tivemos, nem sempre pautamos nossas condutas de uma maneira muito correta. Muitas vezes desvalamos em crimes, em situações muito complicadas. E como já observamos em outros estudos, as encarnações visam exatamente os devidos acertos com a justiça divina e também com a nossa consciência culpada, né? Que cria aí obstáculos grandes para o nosso aprimoramento, para a nossa evolução. Então, não há como avançar se nós temos questões a serem resolvidas. Então, é interessante aqui, né, André, Edgar e amigo ouvinte, que os processos de desobsessão, que dentre os muitos recursos que o Pai nos oferece, a doutrina espírita, por ser o evangelho redivivo, né, na codificação kardeciana, também oferece subsídios, condições propiciatórias. Então, aqui, André e Edgar, nós vemos uma orientação muito positiva e que eu achei extremamente oportuna de considerar que o paciente ou aquele que está sofrendo o assédio,
não seja mais constrangido. Não torne o seu peso de uma maneira mais acentuada do que devia. Então, quer dizer, a caridade deve se fazer presente, principalmente nas sociedades espíritas que adotam a prática do tratamento desobsessivo. André, pensando assim, a gente nunca deve olhar com um olhar perquiridor ou um olhar de quem julga, tanto para o lado do obsessor, tanto para o lado do obsediado, não é mesmo? É só lembrarmos, né, Jesus diante da mulher adúltera. Aquele que estiver sem pecados, atire a primeira pedra. Como você comentou, quem de nós já não errou? Inclusive nesta encarnação. Em outras anteriores, né, onde ainda éramos mais embrutecidos, quantos crimes não levamos a efeito? Não lembramos nesse momento, né? Então, o julgamento não cabe. Não está ali um adversário, um inimigo, está um irmão de humanidade dos dois lados. Se aquele que sofre a obsessão comparece, vai ser constrangido com a história, vai ser, né, divulgado uma série de coisas que para ele vai trazer um inconveniente muito grande. O que ele deve, sim, frequentar a palestra, o estudo, né, ir tomar o seu passe, né, mudar o seu ambiente mental, no dia da reunião mediúnica poder estar, né, no seu lar, mas reflexionando, estudando, mentalizando, em oração, né, vigiando os pensamentos. E aquele que será trazido, claro, vamos tratá-lo como um irmão de humanidade, em sofrimento, em dor, que está realmente numa dor profunda, que está deixando ele cego para as suas realidades espirituais. Então, como você disse, né, a compaixão com a dor do próximo. Não importa que a dor dele seja menor que a nossa, nós não podemos ter esse tipo de julgamento, né? Nós não sabemos o quanto dói no outro. Nós sabemos em nós. Geralmente a nossa é sempre mais dolorida, né? Então, nós não podemos julgar nem a um nem a outro. Não é isso. Jesus falou que devemos o quê? Ser servos uns dos outros. Façamos aquilo que pudermos, de bem, né? Naquilo que nós pudermos contribuir. Se não pudermos contribuir, nos calemos, silenciemos e sigamos a vida. Muito bem, eu agradeço as considerações do André Reis. Verdade e Luz. Amigos ouvintes e telespectadores, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz. Vamos agradecer aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Convidamos agora os nossos amigos presentes hoje para as suas considerações finais. André. Nosso agradecimento a você, Valmir, Edgar, ao Gilberto, ao amigo ouvinte e telespectador, que possamos ter contribuído de alguma forma com as nossas colocações, um tanto quanto imperfeitas, né? Mas a nossa vontade é despertar em todos essa necessidade do estudo, né?
do desenvolvimento próprio, através das leituras, do estudo, que aí nós vamos criando as nossas dúvidas e buscando as soluções através do desenvolvimento dessas potencialidades dos diálogos, dos estudos, né? Então, que todos possam ter uma excelente semana, fiquem todos com Deus e até uma próxima oportunidade. Edgar. Bem, naturalmente agradeço também ao amigo, à amiga que nos ouve, que nos assiste. Obrigado pela sua participação aqui conosco nesse nosso programa Verdade e Luz, bem como, é claro, a coordenação do nosso amigo Valmir de Lima, o André Reis e, igualmente, o Gilberto Silva, que coordena as atividades técnicas. Mais uma vez, desejando que todos encontrem a paz em Jesus e que nos encontremos em novas e futuras oportunidades. Um abraço a todos. E também aproveitamos a oportunidade e convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulguem para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores é só acessar nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos e até o nosso próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.